Mas, Bilenque, nós vamos continuar em Belém, porque é a hora e a vez da ópera indígena de Gilberto Gil e Paulo Coelho. Vamos lá. Tá aí, você foi à ópera? Fui, Toledo. Na segunda-feira, na abertura da COP, à noite foi a estreia de uma ópera. E ela ia acontecer no Teatro da Paz. O Teatro da Paz fica na Praça da República, em Belém. Cheio de mangueiras em volta. Foi fundado em 1878, 10 anos, portanto, antes da abolição da escravatura no Brasil. Era o auge do ciclo da borracha e era uma época de prosperidade na Amazônia. Tem bastante literatura sobre isso. E a elite de então queria um teatro de ópera à altura, né, das suas posses e bens. Então, o governo local deu início a um projeto bastante ambicioso de construir no coração da Amazônia um teatro inspirado nos modelos de referência lírica da época mais avançados, especialmente o Teatro Scala de Milão. E aí, foi um festival de opulência. Então, tem ferro fundido inglês, mármore italiano, lustres de cristal francês, bustos em mármore de Carrara, do José de Alencar, do Gonçalves Dias, o piso de pedra portuguesa. Nos corredores e na sala de espetáculo, o piso é de madeira nobre, como acapu e pau amarelo. Há frescos nas paredes e no teto da sala de espetáculos de inspiração grega, com a mitologia grega e amazônica, ornamentos revestidos com folha de ouro. Acho que deu para entender o monumento, né, E está bem conservado? de opulência extrativista e escravagista. Vai fazer 150 anos e era de supor que estaria em decadência, certo? A história do Brasil nos levaria a crer isso. E, no entanto, não é que é uma surpresa, Toledo, que eu diria que o teatro está muito bem conservado e preservado. E mais do que isso, ele está sendo reinventado de alguma forma, que é o que simboliza para mim a estreia dessa ópera na segunda-feira, chamada Ijuca-Pirama, Aquele que Deve Morrer. Que é do Gonçalves Dias, que é um dos que tem busto lá. É um dos que tem o busto lá. E que morreu pouco antes da inauguração do teatro. Era um homem daquela época. Quem que sobe ao palco? Primeiro, alguns atores indígenas do povo Runicuim, do Acre. Também sobem ao palco atores do Núcleo de Ópera da Bahia, que é um coletivo lírico de Salvador, que tem 90% dos artistas afro-brasileiros. E o figurino é do Bu Kennedy, um xamã e artista plástico do povo Iepa Machã, da região de São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas, que fez, entre os trajes que ele fez, tem um que era feito com casca de árvore, que é mastigada ritualmente durante 3 dias pelas mulheres tucanas, né, de uma etnia, Nada a ver com o PSDB. Antes de se transformar em tecido. E Nossa, aí, que sensacional. Esses atores, com esse figurino, com esse repertório, sobem ao palco para encenar essa ópera inspirada, né, na peça do Gonçalves Dias, mas com o libreto, com uma reinterpretação do Paulo Coelho. Aquele Paulo Coelho. Aquele Paulo Coelho. Parceiro do Raul Seixas, famoso por seus livros sobre... sei lá, como define o livro do Paulo Coelho? Enfim, dos alquimistas, mágica, alquimia. Tudo aquilo. Seus milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, traduzidos para sei lá quantas línguas. Acadêmico da Academia Brasileira de Letras. O imortal. Então, tem Paulo Coelho e a composição musical do Gilberto Gil e do Aldo Brizzi. Que é outro imortal. Outro imortal. Então, é um negro, um italiano nesse palco que tem essa história para estrear essa ópera que fala sobre a história desse jovem guerreiro, Ijuca-Pirama, que é o sobrevivente, o único sobrevivente da sua tribo depois que os colonos portugueses destroem a terra dele, e ele sai em busca de uma nova vida em outro lugar e até de um sentido existencial para ele depois da devastação e da destruição. Ele é capturado pelos timbiras, então a ópera gira muito em torno desse dilema que ele traz consigo e que acaba comovendo
os próprios timbiras. Eles tinham sido condenados ao sacrifício, mas a dignidade com que ele reage a essa condenação transforma os próprios algozes. E é esse o embate que a ópera encena e que fala, no fundo, muito sobre significado e pertencimento. E aí tem uma atualização da ópera que traz para a contemporaneidade, para os indígenas atuais, diante de devastação, né, que é o que a gente está falando, né, dessas terras todas que foram dizimadas, a identidade, o pertencimento dessas comunidades indígenas num ambiente totalmente destruído. E tudo a ver, né? Me permite um parêntese, porque se você pega as áreas indígenas na Amazônia, ainda são as áreas mais bem preservadas e que estão sob ameaça constante, né? De garimpeiro ilegal, mineração ilegal e tudo que tem de ilegal, né? Esses indígenas são, muitas vezes, a resistência, Exato, né? Dessa invasão. E aí, Toledo, o Gil estava lá na estreia junto com o maestro Aldo Brizzi e sobe ao palco e ele fala, né, do Paulo Coelho, dando a essa pequena ópera seu sabor clássico histórico, e fala do Gonçalves Dias, enfim, esse grande homem do norte que é Gilberto Gil, né? Este grande homem do norte que é e que sempre será Gonçalves Dias. E aí estava lá assistindo a ópera na estreia a Janja, a Marina Silva, que foi aplaudidíssima, assim, as pessoas ficaram de pé para ovacioná-la, outras ministras, como a Aniele Franco, da Igualdade Racial, o ex-vice-presidente americano Al Gore, que estava em Belém, e o Aloysio Mercadante, enfim, tinham algumas autoridades, sobretudo as mulheres, me chamou a atenção, né? Não sabia que a ópera era uma coisa de mulher. Mas para mim foi basicamente isso, uma reinauguração desse teatro com todo esse significado nesse momento de... E não é o único, né? Porque o Teatro Amazonas em Manaus é da mesma época, com mesmo financiamento e a mesma tão portentoso quanto. E tá lá bem até hoje. Vem cá, e a Operação Xixi? Ah, você quer que eu conte? É lógico. Olha, a gente contou na semana passada que o príncipe foi fazer xixi e o staff dele Isolou o banheiro, a privacidade do príncipe ficou intacta. Expulsou a sociedade civil. Fez toda aquela cena. Agora, eu tava lá nos corredores da COP, andando de um lado do outro, de repente eu vejo a Marina passar, e com a Marina passando, uma galera junto atrás, repórter, aquela coisa, né? Secta. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Legal. Passa um pouquinho de tempo, ela volta. E aí toda aquela galera atrás, eles vão e vão e vão. Eu fico olhando assim, a Marina vem até mim e fala assim, tem um banheiro aí? E aí eu tava, tipo, no corredor em frente à entrada de uma sala de imprensa gigante, enorme, tipo, pra imprensa do mundo inteiro que tava lá e tal. Aí eu falei, ministra, tem um banheiro, mas se a senhora entrar, ela tava fugindo dos jornalistas que estavam correndo atrás dela. Se a senhora entrar, a senhora vai passar pelos jornalistas. Aí ela deu a seguinte resposta, Toledo. Aí ela olhou pra mim e falou baixinho, tinha que ter um salvo-conduto de misericórdia pra pessoa ir ao banheiro. Virou as costas, saiu correndo e foi tentar fazer xixi. Sabe-se lá o que aconteceu. Então, Sensacional. Thaís Bilenque, setorista mictorial. É isso aí. As pessoas me zoaram muito pela Operação Xixi, mal sabiam elas que eu ia fazer a suíte da Operação Xixi. Afinal, todo mundo é humano, né? Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Thaís Bilenque, muito boa. Sensacional essa história. Adorei o Ijucapirama. 150 anos depois, continua atualíssimo, né? Continua. Terrível. Atualíssimo e atualizadíssimo. É isso aí.